Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar a respeito de uma notícia muito boa, né? A gente já viu algumas notícias a respeito de uma moeda comum, né, no Mercosul, né? E agora está se falando em uma moeda para o BRICS. O BRICS são aí as nações, né, compostas por nações chamadas Nações em Desenvolvimento, né? Que dentre elas temos o Brasil, a África do Sul, a Índia e a Rússia, né? Então, formando aí o BRICS, né? E esses países são países muito fortes, são países que nas últimas décadas têm crescido muito, têm se destacado muito na economia global, no cenário geopolítico. Então, são nações muito fortes e são nações que têm um projeto de uma mudança, né, clara no cenário geopolítico, né, cenário econômico e político global, a nível global, né. E, gente, essa ação, né, essa ideia que está sendo colocada aí, que vai ser discutida, ela é uma ideia que já foi falada há algum tempo, né? Inclusive eles queriam criar, alguns anos atrás, já era falado em criar um banco específico, né, para esse grupo e tudo mais, e agora com essa questão da moeda, é algo realmente muito importante, né, para esse grupo se proteger, inclusive, da dependência do dólar, né, que gera uma dependência política e econômica muito grande em relação, principalmente aos Estados Unidos, né. Então é muito importante. Esse seria um grande passo, né, para esses países terem uma maior autonomia no campo político e econômico. Então, sem sombra de dúvidas, se isso for efetivado, se isso acontecer, a gente vai ter aí um cenário global, né? Vai entrar dentro de uma nova fase aí, né? Que vai realmente ser muito importante para o mundo, claro, mas principalmente para essas nações, né? Que inclui aí o Brasil, né? Então, faz tempo que eu falo sobre isso, desde o começo aqui do canal. Eu falo da importância do fortalecimento do BRICS e de como esse processo de neoliberalismo no Brasil, o golpe no Brasil, o governo Temer e Bolsonaro, eles prejudicaram muito ali o Brasil em relação ao BRICS, tanto que tanto Temer quanto Bolsonaro sempre foram figuras não gratas ali dentro desse bloco, né? Porque claramente são figuras que representavam os interesses do neoliberalismo, os interesses do imperialismo norte-americano. Então, é muito importante a gente ter de volta o presidente Lula, justamente para aí o Brasil dar essa nova guinada, que era o que o Brasil vinha seguindo durante o governo Lula, né? O governo Lula fortaleceu bastante esse grupo, o BRICS, né? E tanto o BRICS quanto o Mercosul, né? Ele representava ali muito uma liderança muito importante, né? E ajudava a fortalecer o grupo, né? Então a gente tem aí claramente uma notícia que é muito boa, né? A gente, claro, vai ter que esperar, como eu disse, né? Para ser efetivado, para a gente ver os meandros da coisa. Mas sem sombra de dúvida, essa já é uma notícia bem interessante e é uma coisa que eu já falava aqui, né? Da minha expectativa em relação ao governo Lula, né? Então, assim, eu estou bastante feliz com isso, bastante animado, né? Então, espero que realmente isso venha acontecer e realmente esse grupo venha se fortalecer, né? Só um breve comentário aqui só pra gente terminar, né? Que o pessoal, algumas pessoas me perguntaram, me pediram até para falar um pouco a respeito da postura do Lula, que o Lula estava sendo pressionado em relação a ficar contra a Rússia, ali, a se aliar de alguma forma ali à Ucrânia, né? E inclusive talvez mandar algum tipo de ajuda para a guerra. E o Lula não quis, não aceitou isso. Gente, isso obviamente, né, para quem acompanha aqui o canal sabe que eu concordo totalmente com a postura do Lula, né? Ele está certíssimo em fazer isso, né? Até mesmo nesse aspecto, por mais que a gente tenha milhares de críticas ao Bolsonaro e saiba que os interesses dele são outros, até mesmo, nem mesmo o Bolsonaro caiu nisso aí, né? Ainda bem que pelo menos isso ele não fez, né? Nem ele mesmo não se meteu em ajudar a Ucrânia, né? E claro que a gente sabe que era por outros motivos, né? Lógico.
Mas, enfim, gente, ainda bem que o Lula não fez esse tipo de coisa, né? Não se submeteu a isso. A gente sabe muito bem quais são os interesses dessa guerra, né? Os interesses do imperialismo, os interesses da OTAN, né? Então a gente sabe muito bem que esse tipo de interesse é completamente antagônico aos nossos interesses, aos interesses do Brasil, né? E do BRICS, do Mercosul e tudo mais, né? Então a gente claramente sabe muito bem o que isso representa. Então, para quem queria que eu falasse um pouco disso, né? Não estou aqui também falando disso de maneira mais, né, profunda, né, pelo menos nesse momento, mas já para vocês terem uma ideia, pelo menos aí da minha posição em relação a essa questão. Então, daqui a algum tempo, vou fazer algumas lives, talvez trazendo essa temática com um pouco mais de profundidade, inclusive comentar um pouco mais a respeito dessa guerra, né? Afinal, já completou aí, né? Já está completando aí um ano, né? E a coisa se estendeu até mais do que muitos pensavam, né? E a gente não tem uma previsão, pelo menos por enquanto, de que vá terminar logo essa guerra. Eu acho que o clima de tensão, não sei se a guerra em si ela vai terminar esse ano, mas com certeza esse clima de tensão entre os interesses da OTAN e os interesses de países como a Rússia, a China, né, o BRICS mesmo, até mesmo o Mercosul, né, que inclui evidentemente o Brasil, né, nesses dois blocos, vão tá em constante tensão, vai estar em constante em clima de tensão, né, entre esses blocos, entre esses países. Isso aí é um fato, isso a gente não tem como esperar algo muito diferente disso. Inclusive, eu até já falava dessa questão há muitos anos, né, de como essa coisa iria de algum modo acabar provavelmente em uma guerra mesmo, deflagrado em guerra, né. Então, realmente é um jogo de interesses, gente. É um jogo de grupos de interesses que está dentro de um cenário global hoje de mudanças, né? Em que esses países, em países como a Rússia, a China, estão se destacando bastante, se antagonizando com países da OTAN, né? A gente viu várias crises aí na Europa e nos Estados Unidos, né? Então a gente está tendo aí uma mudança muito grande no cenário geopolítico. Então isso é preciso ser compreendido para você entender bem aí o que está por trás, né, dessa guerra. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.